israelitas que receberam o entendimento sobre o que realmente aconteceu em outubro de 1844, já no início da década de 50, tinham desenvolvido uma ampla interpretação profética, tendo como base a mensagem do Santuário Celestial. Mais tarde, passaram a ser chamados de Adventistas. A mente deles foi rapidamente dirigida para as profecias do Apocalipse. Neste livro, eles encontraram o tema do juízo de Deus e da última crise do planeta Terra. Notaram o surgimento de um grande poder perseguidor que mudaria a lei de Deus, em oposição ao povo fiel a Jesus e guardador da sua lei. E sabe qual foi o capítulo do Apocalipse que mais lhes atraiu? Olá, eu sou o Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes, e no episódio de hoje vamos desvendar os mistérios de uma das profecias mais importantes para os adventistas que acompanharam Jesus no seu ministério no lugar santíssimo do Santuário Celestial. Foi uma profecia que impulsionou o movimento. Começa agora mais uma viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Aqueles que aceitaram a mensagem do santuário conectaram essa verdade com as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. A mensagem do primeiro e do segundo anjo foram anunciadas pelos mileritas entre 1843 e 44. Agora era o tempo de proclamar a mensagem do terceiro anjo. A Bíblia nos conta qual é o resultado de aceitar estas mensagens. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em contraste com aqueles que permanecem leais a Jesus, o terceiro anjo faz referência a outro grupo. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. O capítulo 13 do Apocalipse foi central para os adventistas compreenderem a simbologia. Por volta de 1854, eles já tinham desenvolvido uma sólida e completa interpretação de Apocalipse 13. Neste capítulo, encontramos 2 grandes bestas com características bastante peculiares. A primeira delas surge do mar e a segunda sobe da terra. Os adventistas, juntamente com a maioria dos demais intérpretes da profecia, entendem que as bestas representam poderosas entidades políticas e religiosas, com influência global. Que poderes mundiais seriam esses? Essas potências existiram no passado ou estão presentes no mundo nos dias de hoje? Even the casual reader of the book of Revelation will notice that the book of Revelation is quite different than any other book of the Bible. What makes the book of Revelation different from the rest of the Bible is that the content of that book is described in highly symbolic language, and that symbolic language, it's apocalyptic, as usually it is called. It means that was very much unique to the time when the book of Revelation was written. For instance, the book of Revelation, chapter 13, builds on the book of Daniel, chapter 7, where Daniel saw 4 beasts coming out of the sea. So the beast in the apocalyptic prophecy, it's a symbol of a political power. So in the context of Revelation 13, by the symbol of the beast,
we have presentations of a political power that is about to appear on the world scene somewhere in the future from the perspective of the prophet who was on Patmos, to whom Jesus Christ gave the visions of the book of Revelation. A maior parte dos estudiosos atuais das profecias afirma que a besta do mar representa o Império Romano ou um anticristo secular e ateu no futuro. No entanto, os adventistas desafiam essa visão ao entenderem que a besta do mar representa o papado. Chegaram a essa interpretação ao compararem essa besta com o chifre pequeno de Daniel 7. As características são as mesmas e vamos analisar algumas delas. Estamos aqui no Vaticano, onde está o trono do Bispo de Roma, a máxima autoridade da Igreja Católica. De acordo com a profecia, a besta que sobe do mar, o papado, receberia a autoridade do dragão. E sobre isso, perguntamos: como o Bispo de Roma tornou-se um líder tão poderoso? Em 330 d.C., Constantino mudou a capital do império daqui da cidade de Roma para Constantinopla. Isso possibilitou que a igreja rapidamente ampliasse o seu poder aqui em Roma. Com a invasão das tribos bárbaras na parte ocidental do império, a igreja se tornou guardiã do que ainda restava da antiga civilização. Em 583, o imperador Justiniano, devoto católico que governava a metade oriental do Império Romano, fortaleceu a autoridade do Bispo de Roma através de uma carta que o confirmava como cabeça de todas as igrejas santas e o cabeça de todos os santos sacerdotes de Deus. Na última carta, ele também aprovou as atividades do Papa como punidor de hereges. Embora esse reconhecimento legal da supremacia eclesiástica do Papa tenha ocorrido em 533, o edito imperial não poderia ser efetivado enquanto algumas tribos bárbaras continuassem em oposição ao Papa, e especialmente os ostrogodos estivessem no controle da Itália. Para solucionar esse problema, Justiniano enviou Belisário, o melhor dos seus generais. Ele derrotou os vândalos em 534 e depois disso começou sua campanha contra os ostrogodos aqui na Itália. Em 538, os ostrogodos foram retirados de Roma, deixando o caminho livre para a supremacia do papado. Esse foi um ano muito importante, pois o dragão vermelho de Roma Imperial estava definitivamente a entregar Roma nas mãos do Papa. Assim, o bispo romano surgiu como a principal figura do Ocidente. O papado adquiriu governo territorial e finalmente alcançou o apogeu do domínio político e religioso. É por isso que a Igreja Católica é oficialmente conhecida como a Igreja Católica Apostólica Romana. A profecia também nos diz que a besta do mar profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Quanto a isso, temos vastos exemplos de práticas e declarações absurdas dos pontífices romanos. Gregório VII, por exemplo, afirmava que o Papa tem autoridade para julgar e depor bispos, que a Igreja Romana nunca errou nem nunca pode errar, que o Bispo de Roma tem o direito de investir ou depor imperadores e que qualquer Papa legitimamente eleito é santo. Inocêncio III chegou a dizer que o Papa estava entre Deus e o ser humano, debaixo do primeiro e acima do segundo. É menos do que Deus e mais do que o homem. Ele julga todos, mas ninguém o julga. A prerrogativa de perdoar pecados e o culto às relíquias, objetos supostamente sagrados, foram e ainda são extremamente explorados pela Igreja Romana. Supostos pedaços da cruz de Cristo, ossos dos patriarcas e dos apóstolos, dentes de João Batista, leite da Virgem Maria e muitos mais. Por exemplo, em 1300, o Papa Bonifácio VIII criou o primeiro jubileu cristão, concedendo uma indulgência plena aos que peregrinassem a Roma, ao túmulo de São Pedro. A cada jubileu, precisamente aqui, na Basílica de São Pedro, onde desde então milhões de peregrinos buscam o perdão dos pecados. In the first century, among the Jewish people, the term blasphemy had at least two meanings
in a religious sense. Both explanations, both understandings are actually coming from the Gospels with reference to Jesus Christ. So, for instance, in the Gospel of John and the Gospel of Matthew, we read when Jesus dialogued with the Pharisees, which was a Jewish religious sect of the time. Jesus was accused by those religious leaders that he was speaking blasphemy because he, as a human being, pretended to be God. So we get here the first concept of blasphemy. Blasphemy was a human being claim to be God, okay, or pretend to behave as God. The second concept of blasphemy is also found in the gospel. We have at least two occasions when some sick people, paralyzed people, were brought to Jesus for healing. And Jesus knew that physical healing actually was caused for much deeper reason that was within that person. In order for the person really to experience the fullness of healing, that person needed something more than just physical healing. So Jesus turned toward that person and said, my son, your sins are forgiven. And the same religious leader started accusing Jesus. He's speaking blasphemy. Because who can forgive sins to the people? It's only God who can really forgive sins of the people. So this twofold aspect of blasphemy is very significant in the New Testament, and it's evidently significant for the understanding of what is going on in Revelation 13. We already defined that the beast of Revelation 13 is a political power. But it's very interesting is that this beast, as a political power, actually it's involved in religious activities. Something taking upon itself prerogatives of God and claiming to have activities, and it is authorized to do things that only God can do. And it is in God's power and it's God's authority, which actually defines this beast as the religious political power by all commentators of the book of Revelation. A profecia não para por aí. Nela também vemos que a besta que sobe do mar perseguiria o povo de Deus. E este é mais um capítulo negro na história do papado. A Igreja Romana aprovou e utilizou todo tipo de recurso para manter o seu poder durante a Idade Média. Unida ao Estado, por meio da Inquisição e das Cruzadas, os seus adversários eram subjugados ou eliminados. Os maiores teólogos da Igreja Católica forneceram as bases para isso. Tomás de Aquino, por exemplo, disse que os hereges podem não apenas ser excomungados, mas legitimamente mortos. Assim vemos que o romanismo da Igreja Papal vai além do território, mas se aplica também à forma ditatorial como o Papa exercia o poder. Instrumentos de tortura foram utilizados. As pessoas podiam ser penduradas pelos pés para que o tronco fosse cerrado ao meio. Outras eram lentamente trespassadas por pregos dentro da chamada Dama de Ferro. Houve muitas ferramentas de crueldade assustadoras. A profecia segue e revela que o apogeu do papado seria interrompido. De acordo com Apocalipse 13, o seu período de supremacia seria de 42 meses, ou seja, obedecendo critérios bíblicos e proféticos, 1260 anos. Lembra que tudo começou em 538 com o imperador Justiniano? Pois bem, 1260 anos depois, algo surpreendente aconteceu. Going back to Revelation chapter 13, talking about that beast, we read in verse 5 that the activities of this beast are put in the time frame of 42 months. And it is during that period, 42 months, that the beast is doing its activities.
against God and all the activities that are portrayed here in Revelation 13. One more time, let's be reminded, as we stated at the very beginning, that the book of Revelation is a symbolic book. So also the numbers and time periods in the book of Revelation are symbolic. In the book of Revelation, and there is also another book of the Bible which is in the Old Testament, the book of Daniel, they use 3 periods, but referring to the same historical period, the period in history. The first period is 42 months that we just saw here. Another one is 1,260 days. In biblical prophecy, one day stands as a symbol for the year. So 1,260 days stand as a symbol for years, 1,260 years. And there is also another period, which is one time, in biblical terms, it's 1 year, 2 times or 2 years, and half of the year, which is 3.5 years. When we transfer everything into the days, we can see that we get 1,260 days, which is equivalent to 3.5 years. This is symbol. But as we saw that Revelation chapter 13 points to the future of history, where certain political power that is actually in capacity of religious political power will be active during this period. And the question is, when does this period begin according to the book of Revelation? The historical evidences indicates that the beast that we mentioned here comes after the fall of the Roman Empire. When the medieval Christian church moved beyond of its religious activities to also received a political aspect characterized by the political activities during the medieval period. So the interpreters of the book of Revelation, we call them historicists, they found that the year 538, it's the best period that marks the beginning of these religious political activities of the Western Christian Church during medieval period, which actually came to its end with events of a French Revolution with the year 1798. It is 538 up to 1798, we have exactly the period of 1,260 years. And that's the best way when we can fit these religious political activities of the Christian Church during the medieval period. Quando os exércitos da França desfrutavam das suas vitórias na Itália em 1797, Napoleão recebeu um comunicado dizendo que a religião romana seria sempre um inimigo da República. Portanto, deveria ser golpeada pela França. Mas continuava o documento: há uma coisa mais essencial para a obtenção do fim desejado, e essa é destruir, se possível, o centro da unidade da Igreja Romana. Deve atingir esse alvo, se o considerar possível. A recomendação foi seguida. O clímax se deu em 1798, quando o general de Napoleão, Louis-Alexandre Berthier, entrou aqui em Roma e exigiu que o Papa Pio VI renunciasse. O Papa foi detido e morreu em exílio pouco mais de um ano depois. Esse foi um cumprimento impressionante da profecia. A Igreja Romana estava perdendo a sua força política de impor a sua filosofia às nações. Como dizia a profecia, a besta foi ferida de morte. Porém, não se engane. De acordo com Apocalipse 13, esta ferida seria curada. Enquanto a Igreja Romana era ferida na Europa, outra superpotência emergia quase simultaneamente no cenário mundial. A profecia afirma que a outra besta que sobe da terra tem aparência de um cordeiro. De acordo com o Apocalipse 17:15, mar significa povos, multidões, nações e línguas. Assim sendo,
terra em profecia significará precisamente o contrário, ou seja, uma região pouco habitada. Posto isso, a nação aqui representada atingiria a relevância conferida pela profecia numa região ainda pouco explorada. Em vez de derrubar outros poderes a fim de se consolidar, a besta da terra deveria levantar-se num território até então pouco ocupado. Por isso, não poderia surgir do meio das populosas e conflituosas nações do velho mundo. Esta superpotência também possui características cristãs, visto que a sua aparência é semelhante à de um cordeiro. Assim sendo, estamos a falar de uma nação poderosa no mundo, representada pelo símbolo de Cristo, saindo de uma área relativamente despovoada, o Novo Mundo, no seu tempo em que o papado recebeu a sua ferida mortal. Qual é a única nação que preenche todos estes requisitos? Os Estados Unidos da América. Não há nenhum outro candidato. The book of Revelation indicates that somewhere in the future, as the history of this world is approaching to its end, that a deadly wound or mortal wound eventually will be healed. So, what happened before during the medieval period, according to the biblical prophecy, will happen one more time. The deadly wound will be healed, and the history will repeat itself. It means that once again, religion and politics will join together. And the freedom that people could decide what to believe, not to believe, actually eventually will come to its end. So the biblical prophecy is telling us really what we as Christians, as people who ask questions, what is the future of the planet Earth? What is the future of the civilization in which we live? We have to understand that the book of Revelation clearly specified that actually the history will repeat itself. What happened in the past, one more time, will happen at the time of the end, right before the second coming of Christ and before the history of this world come to its conclusion. Outro fator importante é que os dois chifres do cordeiro representam duas características notáveis do sistema de governo norte-americano: a liberdade civil e a liberdade religiosa, ambas garantidas pela atual Constituição dos Estados Unidos, na forma republicana de governo e protestante na religião. Estamos agora aqui em frente ao Museu do Arquivo Nacional, em Washington, D.C., onde estão guardados os documentos mais importantes dos Estados Unidos da América, que nos ajudam a compreender melhor os dois chifres do cordeiro mencionados na profecia. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, promulgada em 4 de julho de 1776, afirma: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Uma declaração condizente com o verdadeiro espírito protestante do cristianismo. A primeira emenda à Constituição, adotada em 1792, com o restante da Carta dos Direitos, diz: o Congresso não poderá fazer leis no que diz respeito ao estabelecimento de uma religião ou à proibição do seu livre exercício. Thomas Jefferson, redator da Declaração de Independência, referindo-se a esta emenda, disse que ela cria um muro de separação entre a Igreja e o Estado. Isso era uma novidade no mundo até então. O capítulo 13 do Apocalipse, no entanto, sugere-nos um outro desfecho. Esta nação,
com características tão gentis como as de um cordeiro, falaria como um dragão, apontando uma contradição terrível. Até há pouco tempo, a maioria dos protestantes conservadores e evangélicos daqui dos Estados Unidos apoiavam ainda fortemente a separação entre Igreja e Estado. Mas isto está a mudar e estamos a chegar ao clímax da guerra mais importante do universo. Não é preciso ser teólogo para compreender a mensagem básica do Apocalipse. Até uma pessoa não religiosa que leia casualmente a última metade do livro pode entender que o tema principal é a batalha entre o bem e o mal. Os adventistas têm chamado esta batalha de o grande conflito, o nome desta série. O ponto de disputa será a fé e a obediência. Como estamos a ver ao longo desta série, em todas as épocas, o povo de Deus tem se deparado com a questão da obediência a Deus ou aos poderes do mal que há no mundo. E esta será a questão crucial no conflito final. O caminho que os Estados Unidos seguirão será impensável se considerarmos as características da sua fundação. Quanto ao papado, esse poderoso sistema religioso irá conseguir recuperar a autoridade que anteriormente possuía? Deseja saber o que ainda está por vir? Então não perca o próximo episódio desta grande viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até lá! O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Rubem, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar, patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.